Olá, meus amigos, glorificado seja o Deus Pai, glorificado seja o Deus Filho e glorificado seja o Deus Espírito Santo. Quem vos fala nesta hora é Paulo Roberto, sou apóstolo da Igreja Evangélica da Família, com muito amor no coração e com muita fé que eu entro na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja também através das redes sociais, para entregar a todos vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero já de antemão entrar aqui com uma mensagem falando com todos vocês sobre o salmista Davi. O salmista Davi, ele diz no Salmo 18, no versículo 32, diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus revestia Davi com força. A palavra de Deus declara no Salmo 89, no versículo 18, que o Senhor era a defesa de Davi. O Senhor havia escolhido Davi, o Senhor pegou o óleo dele, ungiu Davi, o braço de Deus, a mão de Deus foi firme com Davi. Por isso que Davi foi um homem vitorioso, uma pessoa vitoriosa diante de circunstâncias maiores do que aquilo que ele poderia enfrentar. O Davi, ele sabia que Deus estava com ele, até porque quando ele chegou diante daquele episódio, daquela cena, né, onde o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel, o Davi, ele começou a observar aquela situação, soube também da recompensa que a pessoa que ferisse, ou vencesse, melhor dizendo, o Golias teria. O Davi, olhando aquilo, Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia que Deus era com ele. Assim como você também tem que ter em seu coração uma convicção de que Deus está com você. Você não está sozinho. É o Senhor que adestra, que cinge você de força. E Ele aperfeiçoa também o seu caminho. Aqui diz mais ainda, olha só: adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Outra coisa que Deus fez com Davi: alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Você sabe que existe uma mensagem em Ezequiel que fala sobre as águas quando batem nos artelhos. Quando a palavra fala dos artelhos, fala de uma firmeza. Quando a palavra de Deus vem ao seu coração, ela é o suficiente para você se firmar, para você firmar os seus pés na propagação do Evangelho. O Davi, ele tinha os artelhos dele que não vacilavam. E nós precisamos dessa bênção também em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós sabemos que não podemos deixar simplesmente a água nos nossos artelhos, mas que ela venha crescendo, subindo, né, para os nossos joelhos, que é uma vida de oração, até chegar na região do ventre, né, na região do lombo, né, para que assim esteja a obra completa, para que Deus possa nos enviar e para que possamos ser a verdadeira fonte de água viva. O Davi tinha esta bênção também com ele. Os artelhos de Davi não vacilaram. Os artelhos de Davi eram firmados em Deus. E aqui Deus ainda fala mais sobre isso, sobre essa situação. Ele fala assim no versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer através de você. Deus quer lhe abençoar. Agora, você não pode ser passivo àquilo que você está enfrentando. Você precisa reagir. E precisa acreditar que Jesus Cristo, a partir do momento que você o aceitou como Senhor e Salvador, se ainda não o fez, faça, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus, ali vai alimentando o seu espírito com a verdade, vai renovando a sua mente com a palavra de Deus, os seus pés sejam firmados no Evangelho, Deus vai lhe dar uma capacidade
de você, de perseguido, passar a ser um perseguidor. É isso mesmo. Aí você vai começar a entrar na brecha dos seus familiares, você vai começar a entrar na brecha do seu patrão, vai começar a entrar na brecha do seu empregado. E aí você vai começar a ser um perseguidor. Agora, não pela sua força, porque Deus vai cingir você de força. Os seus pés não alcançam o inimigo, mas Deus faz com que eles sejam alargados. E você passa de perseguido a ser verdadeiramente um perseguidor. É isso mesmo. Você começa a perseguir as obras do mal e vencê-las em nome de Jesus. Porque está escrito em Marcos capítulo 16, no versículos 15 em diante, que a ordem de Jesus foi essa: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então você vai ser um agente de salvação. Você vai levar salvação para as pessoas. Você vai levar a palavra de Deus para as pessoas. Você vai começar a perseguir os inimigos que escravizam essas pessoas, que mantêm a vida espiritual dessas pessoas presas, né? A pessoa pode ser presa também na saúde, né? Na mente mesmo, uma mente cativa, uma mente dominada pelo sofisma. Deus vai usar a sua vida, tá certo? Ele vai com certeza usar muito a sua vida, assim como ele usou a vida de Neemias para restaurar Jerusalém. Daqui a pouco nós voltamos a esse assunto, o qual nós temos tratado nos programas anteriores. Mas nesse momento eu quero que você abra mais o seu coração e permita que, através do louvor, o Espírito Santo, ele atue na sua vida. E eu já volto. Escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura.
nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Graças a Deus, como é bom nós louvarmos o Senhor, louvarmos ao Senhor, exaltar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todos os louvores. O Salmo 100 fala, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque Ele é bom. E foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Exatamente, Ele nos escolheu, gente. Nós temos que nos alegrar com isso. Nós somos escolhidos por Deus. Eu estava sendo ministrado e ouvi uma mensagem que mexeu muito comigo, lá em João 3:29. Eu vou ler para você, João 3:29. Olha só o que diz esse capítulo, esse versículo. Eu acredito que até você, pregador que está me assistindo agora, você vai se alegrar com ele, com essa palavra. Diz assim, ó, aquele que tem a esposa é o esposo. Então, a esposa é Cristo. A esposa é a igreja. O esposo é Cristo. Mas o amigo do esposo, o amigo de Cristo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprido. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então vamos entender isso aqui para você, pastor, você obreiro, você que ministra a palavra de Deus, você que de alguma forma você está à disposição para ser usado por Deus. Deus fala que quem tem a esposa é o esposo. Olha só. Mas o amigo que o assiste e ouve a sua voz se alegra. Você já imaginou uma pessoa que tem uma noiva e ele não pode ter contato com essa noiva? Assim acontecia na cultura judaica. O rapaz chegava até o pai da noiva e tinha contato com o pai da noiva e não com a noiva. Mas ele podia pegar o seu melhor amigo e fazer esse meio campo, vamos dizer assim, né? Ele poderia fazer isso. E aí eles faziam isso. E aí, nessa prática, tinha que ter do melhor amigo fidelidade, obediência, lealdade. Porque ele estaria lidando com uma mulher que não era dele. Então, essa mensagem para mim, que sou pregador, para muitos que estão nos assistindo agora, eu acredito que é de suma importância. Por quê? Porque a igreja não é minha, a igreja
não é sua, a igreja é de Deus. Mas nós devemos nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque nós somos os melhores amigos de Jesus. É isso mesmo. Ele confiou em nossas mãos cuidar da noiva dele, cuidar da igreja dele, a qual nós devemos um dia apresentar a ele como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha. A igreja de Jesus é uma igreja santa. E para isso nós temos que, como melhores amigos, nós temos que ouvir o noivo, nós temos que nos alegrarmos com isso e temos que ser fiéis em repassar o recado para a noiva, sem nenhum tipo de adulteração. Fazendo assim, esse amigo vai ficar feliz comigo, esse amigo vai ficar feliz com você, esse amigo ele vai a cada dia mais abrir mais o seu coração para nós. E teremos mais dele, teremos mais de Deus. Você já teve um amigo que se fechou? Você já teve um amigo que você teve que se fechar para ele, né? Por causa de alguns comportamentos? Ah, pastor, eu tive. Então, se nós formos fiéis a Deus, Ele vai sempre abrir o coração dele para nós. E nós sabemos que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aqueles a quem Ele quiser se revelar. Que nós venhamos continuar sendo amigos de Deus, servindo a Deus, cuidando das coisas que Ele proporcionou e entregou em nossas mãos. Se nós fizermos isso, mesmo que nós tenhamos pouca força, mas se nós não negarmos o nome dEle, nós nos dedicarmos em favor da obra dEle, falarmos com verdade a respeito da palavra dEle, você pode ter certeza de uma coisa: esse amigo vai cuidar de você, esse amigo vai cuidar da sua casa, pastor, vai cuidar da sua casa, você que é um diácono, um obreiro, um discípulo, enfim, um líder. Deus, Ele com certeza vai abençoar a sua vida e vai fazer de você cada vez uma pessoa próspera, abençoada, protegida e assim por diante. Agora imagine se você que é casado, você visse alguém batendo na sua mulher, alguém espancando a sua mulher, alguém judiando da sua mulher, né? O que você faria com essa pessoa? Pastor, eu matava um infeliz desse. Pois é, tem gente que pensou nisso mesmo, né? E se Deus, Ele tratar a gente que é pastor, como muitos de nós tratamos às vezes a igreja dele, a gente precisa colocar a mão na consciência, pensar nisso. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Nós temos o privilégio de termos aí o Senhor como nosso amigo. A partir do momento que nós começamos a nos relacionarmos com Deus, lembra do início, pastor? Você lembra do seu início, da sua lágrima, do seu choro, do seu quebrantamento, do seu arrependimento? Quando você chegou na casa de Deus, da sua obediência, né? Você lembra tudo isso que você fazia? Tudo isso era um relacionamento que você estava criando com o seu amigo. Tudo isso era um relacionamento que você estava criando com Deus. E esse relacionamento fez com que Deus te separasse e te entregasse à igreja dele. Agora nós temos que cuidar dela. Nós temos que fazer o possível. O que tiver na nossa mão para fazer, fazer com todas as nossas forças para que o Senhor venha se alegrar de nós. Nós não podemos ser negligentes na obra dele. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Precisamos nos consagrar, precisamos cuidar da noiva que não é nossa. A noiva é de Cristo. Amém? Deixa eu aqui colocar à sua disposição as terças e quintas-feiras, 7h30 para que você esteja conosco, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Eduardo Elias Aran, 736. Eduardo Elias Aran, 736, aqui em Campo Grande. Olha, tem sido uma benção na Igreja Evangélica da Família. O endereço, Avenida, já falei, Avenida Eduardo Elias Aran, 736, fica aqui esquina com a Senador Ponce. Os horários, 7h30 e aos domingos às 8 e também às 18 horas. É para você vir e ser abençoado. Inclusive, eu vou aqui pedir para colocar aqui um pedaço, um trecho, né? Um momento, melhor dizendo, do culto que fora realizado aqui em nossa igreja. E eu já volto com todos vocês. Não saiam daí, porque eu vou fazer uma oração e vou falar um pouco mais hoje. No finalzinho, dá só um parecer um pouco sobre a respeito da oração de Neemias, tá bom? Eu já volto com todos vocês.
Talvez hoje seja a oportunidade de você falar assim: Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho riqueza. Eu sou uma pessoa que eu... Deus, mas tem coisa que acontece na minha vida que eu não entendo. Por que acontece? Porque o lado espiritual está doente. E tem que ser curado. E essa reunião é para isso. Essa reunião é para nós orarmos, entrarmos no campo espiritual, meu irmão, e lutarmos contra todas as hostes espirituais da maldade que tem tentado atrapalhar o seu caminho. Está na carta de Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Deus nos deu o nome dele para que pudéssemos entrar nessa batalha, entrar nessa guerra. Só que nós não podemos entrar se nós não temos o reino dele sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos ver o que tem no reino dele que a gente pode tomar posse. Vai lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Venha o teu reino, Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Venha o teu reino. O reino de Deus é humano, espiritual, carnal, natural. Como é que é o reino de Deus? Espiritual. Por que Deus derramou os dons? Ou seja, Deus pede para nós buscarmos os dons espirituais. Por quê? Discernimento de espírito. Nós precisamos estudar isso. Você tem uma percepção, você enxerga no mundo espiritual, em alguns casos até literalmente enxerga. No mundo espiritual. Esses dons Deus dá a cada um segundo o que Ele quer. A gente tem que buscar os dons. Ele vai ver para aquilo que é útil e vai designar para você. E você vai ser útil dentro da sua congregação. Você vai ser útil dentro da sua empresa. Você vai ser útil onde você estiver, porque esse dom vai se manifestar na sua vida. Nós precisamos do dom discernimento de espírito. Nós precisamos do dom da palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? É aquela frase que nem você sabe de onde saiu, mas você falou. É aquela palavra que você fala que a pessoa para assim. Esses dias nós tivemos que trocar a liderança da mocidade, que a Cláudia vai ganhar neném. Cadê a Cláudia? Tá aí? Não veio hoje? Já tá para ganhar neném já. E aí eu falei para ela, você vai ganhar neném. E aí Deus colocou no coração de colocar o Jonathan como o líder da família jovem. Aí um dia desses, ele estava aqui conversando, e a gente estava conversando sobre um assunto, tal, e ele soltou uma palavra. Quando ele soltou aquela palavra, aí eu, a Fabiana, o Felipe e o André, nós olhamos para ele assim e falamos assim: ué, isso aí é de Deus, hein? Ele falou: é nada. Eu falei: é de Deus sim. Foi uma manifestação da palavra da sabedoria, e que em poucas palavras, numa frase, ele resume tudo, ele solta aquela palavra e impacta a pessoa. Mexe lá dentro. Você sabe que aquilo veio de Deus. Faz toda a diferença para quem prega o Evangelho. A palavra do conhecimento é chamada da revelação. Deus pode mostrar para mim, Deus pode me revelar algo, como Deus pode revelar para você. Deus pode fazer isso. Ele fez com Ananias, ele fez com Paulo. Eu só não acredito, não é que eu não acredito. Eu sei que Deus ele se manifesta da forma que Ele quer. Ele é Deus. A sabedoria dele é multiforme. Quem sou eu para limitar Deus? Quem sou eu para limitar o Senhor? Mas irmãos, a pessoa tem que tomar muito cuidado para ela não querer viver disso também.
Porque, a Bíblia fala viver de toda a palavra que sai da boca de quem? A gente tem a Bíblia. Um dia uma senhora chegou para um rapaz e falou assim: olha, faz muito tempo que Deus não usa ninguém para falar comigo. E o rapaz falou assim: mas como assim? Não, faz muito tempo que Deus não usa um varão, Deus não usa a varoa, Deus não usa ninguém para falar comigo. Ninguém. Faz tempo que Deus não fala comigo. Aí ele virou para ela e falou assim: quanto tempo? Ela falou: 3 anos. 3 anos que Deus não fala com você? 3 anos que Deus não fala comigo. Então faz 3 anos que você não lê a Bíblia, que você não ora, que você não se consagra. Não sei se você pegou, hein? Tem gente que quer viver disso. Você tem que viver da palavra. Se Deus tiver que usar alguém, Ele vai usar e pronto. Amém, Jesus? E o duro é quando a pessoa quer viver disso e não quer ter um compromisso com Deus. Aí piorou. Porque aí as profecias viram profetadas. Porque a pessoa não está na posição que ela deveria de estar. E por ela ficar frustrada e não ver aquilo se cumprindo, por ter a sua vida completamente fora da palavra de Deus, ela começa a achar que aquela pessoa enganou ela, que não era Deus, é aquela coisa toda. Mas não é. É que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele falou assim: se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você pode pedir o que quiser. Pastor, o senhor está enganado. Não estou. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou todo aquele povo para entrar em Canaã, e o povo não entrou. Eles não entraram em Canaã, exceto alguns. Mas a promessa não era para alguns, a promessa era para todos. A promessa de Deus, a palavra de Deus aqui, é para todos. Eu posso viver o melhor de Deus, e você também pode viver o melhor de Deus. A salvação é comum, é para mim. A salvação também é para você. Independente de quem você seja, independente de quem você foi, a salvação também é para você. O perdão é para mim, o perdão também é para você. Tem gente que fala assim: pastor, eu não me sinto perdoado. Tudo bem, você pode não se sentir perdoado, ou você pode não se perdoar, mas que Deus já te perdoou. Se você se arrependeu, Ele já te perdoou. E você tem que resolver essa questão. De que forma? Se Deus não se lembra, eu também não vou me lembrar mais. Não vou me lembrar mais. O que passou, passou. Eis que tudo se fez novo na minha vida. Trilho novo para mim. Trilho novo para você. Trilho novo. Tudo isso aqui é espiritual. Por que é espiritual? Porque está na Bíblia. E a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Ela é divinamente inspirada por Deus. E existe aqui 2 coisas que Deus manda que nós venhamos buscar mesmo e ter na nossa vida. São 2 armas espirituais que você não pode deixar de ter na sua vida. E a gente tem que caminhar para a gente conseguir isso. 1 Coríntios 14 diz assim, segui o que, pessoal? O amor. Vamos dar uma paradinha aqui. O que ele manda seguir? Os mandamentos se resumem em 2, né? Amar a Deus e ao próximo. Por que hoje eu tenho a oportunidade de ser salvo? Porque Deus me amou de tal que enviou o seu único filho para morrer em meu lugar. Eu tenho que seguir esse amor é de Deus. O amor, ele não é egoísta. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. O amor tudo crê, o amor tudo espera. Esse amor nós temos que seguir. Mas tem gente deixando o amor para seguir o ódio, a ansiedade, a incerteza, a dúvida, a mágoa, o ressentimento, a insegurança. Deus manda seguir o amor. E Deus manda amar até mesmo aqueles que não te amam, que não me amam. É fácil fazer isso, gente?
Não. Não é fácil, mas Ele está mandando a gente seguir o amor. O amor aqui não tem nada a ver com a questão da conjunção. O amor aqui não tem nada a ver com a melação social. Quando você ama alguém, você fala a verdade para a pessoa. Você fala a verdade para aquela pessoa, você fala quando você ama alguém. E às vezes você é mal interpretado por causa disso. Tem gente que acha que o pai e a mãe não ama. Quem ama é o amigo da escola. Meu pai e minha mãe só fica pegando no meu pé. É porque ele está dando motivo para que alguém pegue no pé dele. Porque se o pai e a mãe, que tem o dever de educar, que tem esse mandamento, não assistir os seus filhos de perto, meu irmão, estava conversando com um deputado hoje, e ele falou para mim que foi aprovado a lei em que a pessoa vai poder mudar na certidão de nascimento o sexo, o nome. O nome. Vai poder mudar. A gente tem até que levantar quem votou a favor. Porque as eleições estão aí. Quem apoiou isso? Nós como cristãos, nós temos que levantar. Porque isso fere um princípio que não é um princípio, como diz aí, moralidade, pregando a moralidade. Não é isso não, é um princípio de Deus. Porque se isso se tornar Sodoma e Gomorra, vai ser do mesmo jeito, vai acabar tudo, irmão. Se Deus virar as costas, irmão, acabou, nós estamos fritos. Se o mundo espiritual não estiver em nosso favor, nós estamos fritos. Já vê o povo evangélico julgando. Não é julgando não, essa é conversa de quem não quer mudar. Quem não quer mudar, irmão, ele ouve a verdade e fala assim: você só fica me julgando. Só fica me julgando, só fica me... Estou julgando, estou falando a verdade. Estou falando a palavra. Você que não quer a palavra, você que não quer o evangelho, você não quer a palavra de Deus, você prefere ficar nessa vida aí, e você sabe muito bem lá dentro, é testificado lá dentro, lá dentro, lá dentro. É testificado. Que isso é como se o diabo pegasse, tenho medo de falar não, pegasse uma pessoa que Deus criou e falasse assim, olha o que eu estou fazendo com o que você fez. Mas Deus não podia impedir, Deus não fez robô, irmão. Aquela pessoa é que ela não está santificando o nome do Senhor. Ela está se entregando às paixões infames, como diz lá Romanos capítulo 1. Está se entregando, está sendo entregue. E essas pessoas, quando são entregues às paixões infames, fazem tantas coisas que eu vou te falar uma coisa. Então, eu deixar de falar isso aqui, eu ficar fazendo meia média. O pastor Paulo é uma bênção. O pastor Paulo é um homem que ama as pessoas, né? Porque ele não fala contra ninguém. Eu não estou falando contra ninguém, eu estou falando a palavra. Isso é amor. Tem gente que acha que Jesus era mó político, melação social. Não era não, você já leu sobre Jesus? Já viu como que ele falava? Você já parou para estudar Jesus, como ele falava? Teve situações em que ninguém abriu a boca. Jesus olhou, Deus deu discernimento para ele, ele viu o coração dos homens, ele falou: por que vocês estão pensando essas coisas em vossos corações? Jesus não podia ficar quieto? Sim ou não? Ele poderia ficar quieto e falar assim: deixa na mão de Deus. Poderia ou não poderia? Não. Ele falou: por que vocês estão pensando assim? E ele ia lá e mostrava que o Pai era com ele. Jesus sabia quem estava com ele. Jesus tanto sabia quem o Pai estava com ele, que ele teve vamos dizer assim, ele teve uma luta muito grande no ministério dele, que quase ninguém fala. Está em João 6. Ele estava com muita gente seguindo ele, muita gente. Aí ele foi
pregar que ele era o pão vivo que desceu do céu. Misericórdia, só ficaram 12. Mas foi uma luta, irmão. O povo não aceitou de jeito nenhum. E aí quando ficaram os 12, foi Jesus que fez isso, hein? Quando ficaram os 12, Jesus virou para os 12 e falou assim: e vocês não vão embora não? Aí o Pedro, tomando a palavra mais uma vez, disse: para onde iremos, Senhor? Pois só tu tens a palavra da vida espiritual. Jesus pegou e falou assim: mas eu não escolhi vós os 12. Um de vós é um diabo. Aquela reunião o negócio pegou fogo, pessoal. E você vê, né? Aquele que era um diabo não foi embora, né? Ele não foi embora, ele ficou até a traição. Irmãos, ele viu Lázaro ressuscitar. Dá para você entender um negócio desse? Hoje eu fui cortar o cabelo. E aí Deus sabe de tudo. Cheguei lá, meu cabeleireiro estava ocupado. Eu tinha marcado com ele. Ele falou: pastor, o senhor não pode esperar um pouquinho, que tem um gurizinho me esperando aí o dia inteiro. Eu falei: mas eu marquei ontem, porque eu tenho rádio. Eu falei: não tem problema não, faz o seguinte, você corta do gurizinho, você não vai ficar mal com o gurizinho, você não tem que se preocupar comigo, que eu não tenho esse negócio de escolher cabeleireiro não. E eu vou cortar com o fulano, com ele ali. Você tá sozinho aí, Tô? Você corta o cabelo, né? Então vamos lá cortar meu cabelo. Eu gostei até mais dele do que do outro. Agora eu tô pensando em chegar lá e querer o outro. Aí eu cheguei lá e estava cortando meu cabelo, tal. Ele falou: pastor, estou meio afastado da igreja. Olha como Deus faz. Eu falei: por quê? Não, tem umas coisas aí que eu não achei certo, papapá. E foi falando. Eu falei assim: amigo, o que você fazia na igreja? Eu ministrava curso, eu orava. Deus já me usou muito para curar pessoas, para a glória dele, tal. Eu falei: volta para a sua igreja. Ele falou: vou fazer isso, pastor. Eu falei assim: e volta sabendo que o diabo tentou te parar, mas não conseguiu, e que ele não vai desistir. Outras situações ele vai criar, porque ele não quer que você dê fruto. E aí a gente começou a conversar e falou: o senhor tem razão. O que o senhor está falando, falaram para mim essa semana. Eu falei: volta. Ele falou: domingo eu vou voltar para a igreja. Eu falei: volta para a igreja. Vai fazer a vontade de Deus. Deixa Deus te usar como Ele estava te usando. Não pare de forma nenhuma. Nem por causa de pessoas, por causa de nada. Seu negócio é fazer a vontade de Deus. Vai lá, honra o seu pastor, respeita o seu ministério, honra a sua igreja, honra a Deus. Vai lá e faz a obra de Deus. E ele falou: pastor, eu tenho mais uma dúvida. Eu estava meio chateado esses dias, porque eu orei por uma senhora e eu acredito muito que Deus cura. E nós acreditamos muito no ministério do Kennedy Hagin, homem de Deus. E muitos os livros dele também. E eu orei, pastor, orei. A mulher teve uma melhora. Eu falei: a melhora da morte? Ela falou: isso aí, pastor. Ele orou e morreu. Eu falei: ele falou: e agora, pastor? Eu fico me perguntando. Eu falei até para Deus: essa mulher sendo curada, essa mulher viva, Deus, ela ia dar tanto testemunho aqui, ia salvar tanta gente. Eu falei assim: você tem certeza disso? Eu falei: preguei ontem no programa perto da meia-noite, que nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na oração do Pai Nosso tem uma frase que fala assim: seja feita a tua vontade. Já parou para ver isso? Quando a gente ouve pregações, a gente ouve ministrações que são ministrações só positivas, a gente não abre o nosso entendimento, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. A Bíblia também fala aos Hebreus 9:27 que está ordenado o homem morrer uma vez, e que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu falei: tem coisa, amigo, que você não vai viver do pão, você vai viver do que Deus quer. Porque a vontade perfeita de Deus foi a cruz para Jesus. Mas pastor, ele foi a cruz no meu lugar. Eu falei: mas ninguém vai ficar para
excelente. Vai chegar um dia que, Glória a Deus, como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus. E palavra de Deus aqui é o que não falta, né, pessoal? Se você fizer entrar na página da Igreja Evangélica da Família, no Facebook, e ouvir de novo esta programação, ou na página da Rede Super, você tira aí umas 2, 3, 4 mensagens aí, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar até mesmo o seu ministério, você que é pastor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Como eu disse, palavra é o que não falta. Então, nós vamos nesse momento a uma reflexão com a pastora Janete Moraes. Deus tem despertado o espírito dela e tem trazido até nós uma palavra de Deus. Sempre palavras abençoadas. Eu quero que você ouça mais um pouco daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Eu já volto. Olá, meus amados. Nós estamos neste momento, no momento de reflexão. E na Bíblia, lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, tem um homem que eu admiro muito. Um homem que nasceu para dar errado. Um homem que tinha um sobrenome que onde era pronunciado provocava mal-estar. Um homem que não escolheu esse nome, mas ele escolheu a história dele. Eu vou ler para vocês. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Então nós percebemos aqui que o nome Jabes era um nome que lembrava dor. Era um nome que podia ser repetido, quando era repetido muitas e muitas vezes, trazia a lembrança dele que ele foi o causador da dor da mãe dele. Amados, pode ser que quando alguém ouve o teu nome, essa pessoa não te admira. Ao contrário, quando ela ouve falar o nome de Pedro, João, Janete, essa pessoa fica até revoltada, porque para ela você é culpado de alguma coisa. Para ela você é um transtorno. Mas nós temos uma lição com Jabes. Jabes, apesar de tudo isso, ele não ficou murmurando. Ele não ficou revoltado com essa história. Ele não ficou se sentindo o coitadinho. Ele buscou a solução. E qual foi a solução que Jabes buscou? Ele buscou Deus. Porque Deus é aquele que pode mudar a nossa história. Deus é aquilo que pode trazer dignidade à nossa história. Ele pode mudar nosso caráter, ele pode mudar tudo aquilo que nos magoa, nos ofende. Sabe quando lá no fundo do coração você tem mágoa de alguém? Quando a gente busca Deus, ele sara, ele cura, ele muda. Olha por que eu estou falando isso. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Você que está me ouvindo, você pode fazer essa oração. Você não está pedindo terra, mas você pode estar pedindo um coração mudado, transformado. Você pode estar pedindo paz na tua vida. Você pode estar pedindo alegria. Naquela época, a busca era por terra. Hoje, a nossa busca é mudar a nossa história, é mudar a nossa vida, é trazer paz, é trazer libertação. Então, eu vou orar e eu queria que você repetisse aí do outro lado: ó Deus, abençoa-me e dá-me paz, e dá-me libertação, e dá-me uma família feliz. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Me livra de qualquer coisa que não venha de ti. Se eu tiver que ser consertado por ti, que eu aceite essa correção, que eu aceite essa mudança. Mas qualquer ação do inimigo, qualquer coisa que venha do inferno,
que caia por terra agora, em nome de Jesus. E Deus atendeu a oração de Jabes. E Deus está ouvindo, está atendendo a tua oração também. Obrigado, pastora Janete Moraes. Eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor estão se manifestando também através das mensagens que Deus tem colocado em seu coração. Ficamos felizes de poder ter você conosco e sempre participando conosco, levando um pouco mais da palavra de Deus através das reflexões que o Senhor tem te dado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Olha, deixa eu falar com você porque às terças e quintas-feiras nós temos reuniões para abençoar a sua vida. Venha fazer parte dessa família, venha orar conosco, vamos guerrear, vamos lutar, vamos fazer como Neemias fez. Neemias, o que o Neemias fez? Ele recebendo a má notícia, ele sentou, chorou, lamentou, mas ele esteve dentro desse período também jejuando e orando, sentindo o impacto da luta, sentindo o impacto da adversidade, mas ele também orou e jejuou, e aí nesse meio termo, ele chega e se levanta para fazer uma oração, e nessa oração, ele se coloca diante de Deus pelos seus irmãos, ele se coloca diante de Deus pelo seu povo. E essa oração foi fundamental para que ele fosse enviado até Jerusalém. E ali ele passou a ser uma pessoa usada por Deus, onde ele colocou a mão na massa e os muros de Jerusalém foram restaurados para a glória de Deus. O Evangelho nos mostra, que os adversários, os Sambalate, Tobias, os arábios, né, eles se levantaram contra Neemias e eles disseram, não, Neemias não vai conseguir terminar essa obra. Ele não vai conseguir prosperar nessa obra. Ele não vai conseguir concluir esta obra. E nós podemos ver na palavra de Deus que o Neemias, ele com uma mão ele trabalhava e com a outra ele segurava a espada. Ou seja, ele trabalhava e ele vigiava. Trabalhava e ele vigiava. E a obra foi concluída. A obra na sua vida também será concluída. A obra na tua casa, na tua família, também será concluída. Isso para que Deus seja glorificado através da tua casa, no nome do Senhor Jesus. Então faça como Neemias. Se levante para orar, se levante para guerrear, se levante para dar a volta por cima, porque Deus é grande e Deus é terrível. E o próprio Deus ajudou Neemias. O próprio Deus vai ajudar você também. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Vamos buscar a presença de Deus agora? Então, oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em sua presença. Ó Pai, tenhas liberdade para agir, para operar, Deus, para fazer maravilhas, meu Pai, na vida do seu povo. Nós oramos diante do Senhor e toda obra, meu Deus, tem se levantado, toda obra maligna que tem se levantado contra esse povo, meu Deus, que me assiste nesse momento, que caiam por terra agora. Que essas obras do mal sejam dissipadas, que as bênçãos do Senhor sejam manifestas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo este povo, meu Pai, e declaro, profetizo, Deus, esse povo vence, esse povo prospera, esse povo cresce, para a honra e glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Tá bom? Tome posse da sua bênção, sinta-se visitado e guardado pelo Espírito Santo. Tá certo? E mais uma vez, às terças e quintas, 7h30 da noite, aos domingos 8h18, esteja conosco na Igreja Evangélica da Família, tá? Olha, pare de sofrer. Venha fazer parte dessa família você também. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para a sua casa. Você não pode ficar aí inerte e nem sendo passivo a tudo aquilo que tem se levantado
contra a sua vida. Está na hora de mudar essa situação. E você tem que ser a primeira pessoa a dar um passo de fé. A partir do momento que você der um passo de fé, Deus vai agir em seu favor. Quando Marta, ela decidiu tirar a pedra, a Bíblia diz que todos os homens que estavam ali, pessoas que estavam ali, ajudaram ela. Porque o texto diz, tiraram, pois, a pedra. Ela não passou a estar sozinha, removendo aquela pedra. Mas pessoas foram despertadas para ajudá-la. Se você der um passo de fé para obedecer a palavra de Deus, você pode ter certeza que pessoas serão despertadas por Deus para somarem com você. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Tá? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.